Olá, minhas amigas, meus amigos, estamos em mais um MCast, um espaço de debate democrático, uma conversa entre amigos, e hoje eu estou com um amigo, estou com soluço, né? Já observar mais uma vez, eu tenho tido o soluço recorrente, mas daqui a pouco passa e eu não vou deixar de ouvir meu grande amigo de muitos anos, o Manuel Furriela, um grande advogado, um grande jurista, professor de Relações Internacionais pela FBU, e que hoje vai conversar sobre um tema que ele domina como poucos, questão dos refugiados, num momento muito difícil no mundo. Estamos vivendo a situação da Ucrânia, mas a situação dos refugiados não se limita à Ucrânia. Nós temos movimentos no mundo inteiro, e ele que presidiu a comissão da OAB, quando eu fui presidente da OAB de São Paulo, o Furriela foi presidente da Comissão de Asilados, Refugiados e Proteção Internacional. Perdoe mais uma vez o soluço, mas vamos continuar conversando. Furriela, querido amigo, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, realmente é uma honra, um podcast importante, convidando juristas, personalidades do momento. Realmente, Marcos, você está de parabéns na organização disso, porque é uma colaboração com a sociedade. Isso favorece o diálogo, o debate e se torna muito informativo na formação, não só do mundo jurídico, mas eu acho que é um compromisso seu, que você tem há muitos anos com toda a sociedade de São Paulo. E a intenção é essa. Essas conversas, embora sejam sempre a presença de grandes nomes do mundo do direito, mas uma conversa de cidadania. Antes de entrarmos no momento atual, esse momento muito triste, eu queria que você contasse um pouquinho da importância sua, da comissão que você presidiu na nossa gestão da OAB de São Paulo, a Comissão de Asilados, Refugiados e Proteção Internacional. Bom, a questão do refugiado faz parte da minha atuação desde o ano de 2000, quando eu estava cursando mestrado em Washington, nos Estados Unidos. Até uma questão interessante, que eu fazendo aquele mestrado, eu acabei decidindo também estudar um pouco alguma questão que fosse humanitária, que colaborasse com a sociedade. E identifiquei a questão do refúgio como uma questão que já à época, 22 anos atrás, era muito importante, não só no Brasil como nos Estados Unidos. Várias pessoas fugindo de guerras, de conflito, de perseguição, chegando a todo momento nos Estados Unidos para pedir a proteção do governo americano. Estudei essa questão e atuei profissionalmente lá nos Estados Unidos como advogado voluntário, atendendo principalmente, obviamente, pessoas de países de língua portuguesa. Então, na época, havia uma guerra civil em Angola, então, obviamente, havia uma questão de idioma também que favorecia essa ligação, fiz esse trabalho. Quando eu voltei ao Brasil, retomei a advocacia, fui lecionar e pensei que poderia colaborar aqui no Brasil também com essa questão. Então, me alinhei com organizações ligadas ao tema. Tem a Caritas Arquidiocesana de São Paulo, da Igreja Católica, entidade séria que trata do tema, trabalhei com eles e levei lá para a FMU um projeto para a universidade colaborar com o tema. Já algum tempo depois, levei ao OAB a proposta, então tenho a honra de ser o fundador da comissão, de que deveríamos atuar mais fortemente com isso. E durante a tua gestão, o apoio foi muito consistente. Então, tínhamos diversos integrantes na comissão e fazíamos 3 trabalhos especificamente. Um de esclarecimento da situação à população. Então, foram muitos eventos, muitas palestras no estado todo, apoiado aí pela gestão do Dr. Marcos da Costa. Nós viajamos e divulgamos e explicamos as diferenças, por exemplo, entre refúgio e imigração. Que eu ia pedir para você comentar agora, e asilado também. Asilado também. E aí nós temos as distinções. Fizemos esse trabalho. O segundo trabalho era trabalhar no projeto de reforma do Código Penal para não se criminalizar o refugiado, por conta dele chegar ao Brasil muitas vezes sem documentos. E a outra é apoiar as entidades que atuam, como por exemplo a Caritas. Aí a gente trouxe aqui um debate importante, porque o refúgio e a imigração, eles não se confundem. O imigrante é aquele que opta por viver em outro estado. Então é uma questão autônoma, é uma questão de vontade própria. O refugiado não, ele foge de uma perseguição, ele busca uma proteção em outro país.
Então, ao fugir, por conta de proteção humanitária, ele busca o que? Ele ficar protegido de uma perseguição em razão de sua opção sexual, em razão da sua opção política, em razão de fugir de guerra, como é o caso da Ucrânia. Então, são civis, são pessoas comuns que gostariam de continuar vivendo no seu próprio país e não podem. Não fizeram nada de errado, não cometeram nenhum tipo de crime. Então, o refugiado é aquele que busca uma proteção em outro país, mas gostaria de continuar vivendo no próprio. O asilado foi criado na América Latina durante os regimes militares. O Brasil também passou por esse episódio. É um tipo de refúgio para quem foge de perseguição política. Então, ele pede asilo, proteção, porque ele tem uma determinada visão política. E em algumas ditaduras, governos autoritários, ele é perseguido. Então, o asilado é um tipo de refugiado por conta de opções políticas e o Brasil protege todas essas situações. Então, durante a sua gestão na OAB, nós tivemos um apoio importante nessa questão humanitária. Manuel, nós temos condição de saber os grandes números de quantos refugiados hoje nós temos no Brasil e temos em São Paulo? É possível saber isso? Em São Paulo não há uma divisão porque é uma questão nacional. A gente tem algumas estimativas de quantos vivem em São Paulo, é a maior parte do contingente que vive no Brasil por conta de ser a região mais desenvolvida. Então, geralmente, o refugiado ele busca não só se proteger da perseguição, mas quando pode, ele opta por viver numa região mais desenvolvida, onde ele tenha mais oportunidades de emprego, de integração social. Então, São Paulo torna-se muito atraente. A gente estima que tem entre 10 e 15 mil refugiados no Brasil atualmente, né, que é um número que, apesar de parecer muito robusto, em termos internacionais é um número muito pequeno. Mas o Brasil, ele criou, agora há pouco tempo, institucionalizou o visto humanitário, que é uma outra modalidade. O refugiado ele tem que vir ao Brasil e fazer a solicitação às autoridades brasileiras para ser assim reconhecido. Então ele tem que provar que ele é perseguido e que se ele não continuar vivendo no Brasil, voltar ao seu país de origem, ele corre risco de morrer. Então esse é o refúgio. O visto humanitário, que inclusive o governo brasileiro decidiu dar agora aos ucranianos, é algo mais prático. O que é o visto humanitário? O governo brasileiro reconhece, por uma questão humanitária, a guerra civil que passa, por exemplo, a Síria e a guerra Rússia-Ucrânia, que essas pessoas podem viver no Brasil com visto especial que determina o quê? Razões humanitárias eles podem viver aqui. Então nós temos agora um novo contingente com outro tipo de proteção, que é do visto humanitário. Nós vivemos há pouco tempo uma situação, e aí eu lhe perguntaria se é de refúgio ou de imigração, foi a questão da Venezuela, né? Que afetou especialmente como porta de entrada Roraima, né? Ali é questão de imigração ou questão de refugiados? Tecnicamente seria de imigração. São pessoas que estão fugindo de problemas, principalmente de problemas econômicos e sociais pelos quais passa a Venezuela. Então eles vêm ao Brasil porque está faltando comida, está faltando oportunidade de emprego, acesso à saúde. Então é um conceito clássico de imigração. Alguns são refugiados, outros asilados, porque tem gente perseguida lá também. O governo da Venezuela não é um governo democrático, como a gente bem sabe, né? Não é uma questão de opção política, o que eu estou dizendo. É uma questão... Tá claro. Obviamente de constatação, mas a imigração seria a melhor forma de categorizar. Mas o governo brasileiro está recebendo esses venezuelanos aqui, desde ainda do governo Dilma, avançou no governo Temer e no governo atual, por uma questão basicamente humanitária, mesmo sendo imigração. Afastando a situação da Ucrânia, que é uma situação muito peculiar, o grande fluxo migratório que nós temos no mundo, qual é a causa? É a fome, é a pobreza, falta de oportunidade, é guerra.
temos alguma avaliação em relação a isso? Qual é o grande fluxo migratório que nós temos no mundo hoje? Os fluxos são principalmente por conta de oportunidades de fome e de miséria. Então você tem fluxo saindo principalmente da África em direção à Europa, que são aquelas tentativas que os africanos tentam, né, para chegar na Europa pelo mar Mediterrâneo, que a gente verifica naufrágios, a guarda costeira de países, né, dali do Mediterrâneo como Itália, abordando aquelas pessoas. Então é a miséria, é a pobreza, é a busca de oportunidades. E na América Latina nós temos em direção, obviamente, aos Estados Unidos e por terra em direção ao México por conta da fronteira. Então esses principais fluxos que nós temos são em relação à miséria, ao empobrecimento e à busca de oportunidades básicas de subsistência. No Brasil nós temos esse fenômeno de brasileiros que deixam o país por conta dessa falta de oportunidade. Isso existe? Nós temos noção de números? Temos sim. Nós temos 5 milhões de brasileiros, um pouquinho mais, 5 milhões e 200, que é um número bem grande, é um número, por exemplo, quase o dobro da população do Uruguai, quase o dobro da população da Dinamarca, de brasileiros que vivem no exterior. Então é uma estimativa, mas deve ser um número muito próximo do real, já que o governo brasileiro computa. Então a gente tem como ter uma ideia muito próxima dessa realidade. São 5 milhões e 200 mil brasileiros no exterior vivendo como imigrantes, legais ou ilegais, mas por conta de oportunidades. A maioria vai para onde? Estados Unidos, Europa? Estados Unidos e Europa, mas a maior atração é Estados Unidos. Em país individualmente falando, porque a Europa a gente está falando como um todo, nós temos o maior fluxo para os Estados Unidos, o segundo / terceiro maior fluxo para o Japão. Nós ainda temos os Decassex, né, que são os descendentes da comunidade japonesa que buscaram, né, viver ali no Japão. Você tem um contingente muito grande em Portugal também e no Reino Unido. Individualmente são os principais 4 países, mas em termos de região, né, América do Norte, Canadá, Estados Unidos e Europa. Uma curiosidade, no Japão, por exemplo, nós temos a vedação de acesso a universidades. Né? O filho do japonês, o filho que foi por imigração para o Japão, ele não tem acesso ao ensino superior. É algo que não acontece no Brasil, né? Nós não temos essa distinção. Situações similares a essa, de que certas oportunidades são negadas ao asilado, ao refugiado ou ao imigrante, isso é comum no mundo. Quer dizer, o mundo recepciona pessoas, mas veda o acesso a determinados serviços ou oportunidades. Isso é comum? Sem dúvida. O caso do Japão é um pior que nós temos em relação a brasileiros, tanto é que já foi até objeto de tratativa diplomática entre Brasil e Japão. O que acontece? O Japão recebe muito bem esses trabalhadores, então, em regra geral, os brasileiros que vivem no Japão, eles são imigrantes regulares. Só que é concedido um visto de trabalho, que é prorrogado de acordo com as oportunidades. Como são muitas oportunidades, brasileiros vivem lá por um longo período. Em muitos casos, por conta disso, acabam tendo filhos lá. O problema tem sido porque o Japão não percebe aqueles brasileiros como aqueles que vão viver lá. Então, os seus descendentes, seus filhos, mesmo nascendo no Japão, eles não são observados como cidadãos japoneses. Se fosse o contrário, quem nasce no Brasil, a partir do momento que é regular, isso é uma vantagem da legislação brasileira, ele pode usufruir todos os serviços públicos. Então, esses filhos de brasileiros no Japão, às vezes têm dificuldade até em acesso a serviços públicos e escola, então não é somente na questão da universidade. Ficando ainda no Brasil, o fluxo de pessoas que vieram para o Brasil pós Segunda Grande Guerra, perdoe mais uma vez o soluço, pós Segunda Grande Guerra, teve algum outro momento histórico ou foi no momento da Venezuela? Nós tivemos da Segunda Guerra para hoje algum momento de um fluxo maior de pessoas de algum parte do mundo? Em termos recentes, nós temos 2 fenômenos importantes. Um é do Haiti e o outro é da Venezuela. Na Segunda Guerra Mundial, nós identificávamos, inclusive muitos de nós, inclusive é meu caso, né, nós somos descendentes dessas pessoas que vieram para cá por aquele motivo. É meu caso de
muitos na sociedade brasileira. E nós identificávamos como imigrantes, mas se você fosse qualificar, grande parte deles eram refugiados porque eles estavam fugindo da guerra. Tá perfeito. Mas nós chamávamos todos de imigrantes. Hoje em dia, os conceitos são mais claros em relação a isso. Mas no caso de grandes fluxos, nós tivemos da Venezuela recentemente e do Haiti. Do Haiti também foi visto humanitário, não foi refúgio. Nós tivemos por que visto humanitário? Por conta do terremoto e do empobrecimento do país. E tem uma questão curiosa jurídica em relação ao Haiti. Se o Brasil resolvesse reconhecer como refugiados os haitianos, ele poderia ter problemas em tribunais internacionais, porque o Brasil tinha tropas no Haiti. Então o Brasil chefiava as tropas da ONU na ocupação de paz do Haiti. Aliás, um serviço muito importante que o Brasil fez à comunidade internacional sob mando da ONU. O Brasil comandava tropas internacionais próprias e de outros países lá, mas se a gente reconhecesse como refúgio, a gente poderia reconhecer que a presença das nossas tropas estava criando aquela situação. Então, o que fez o governo brasileiro? Deu um visto humanitário. Então, todos os haitianos que pedissem às autoridades consulares brasileiras lá no Haiti, ou chegando no Brasil fizessem a solicitação, conseguiam o visto humanitário. Há algum tipo de controle na concessão desse visto? Por exemplo, pessoas que tiveram condenações criminais, que estão fugindo lá de uma prisão. Estou exemplificando só para nós entendermos um pouquinho. Quando nós recebemos um estrangeiro ou algum país do mundo que receba um estrangeiro brasileiro, por exemplo, um imigrante, que tipo de controle é feito na entrada? Ou não é feito controle nenhum, todos são recebidos? É feito sim, tanto para quem ingressa no território brasileiro, no caso da Venezuela, basicamente por terra. O Brasil tem uma base criada especialmente para receber os venezuelanos na fronteira com Roraima. As Forças Armadas Brasileiras, o Exército, coordenam e fazem um primeiro atendimento a essas pessoas, até mesmo de saúde, alimentação, e ali é feita uma triagem. Então, a legislação brasileira e as próprias autoridades, elas tomam cuidado de não dar esse tipo de autorização a quem tem algum problema criminal, porque senão você pode receber pessoas indesejadas que se aproveitem da oportunidade para cometer crimes. A gente sabe que majoritariamente não é verdade. São pessoas que, em grande fluxo, acabam buscando o Brasil, né, para ter uma oportunidade mínima de subsistência, que é o caso dos haitianos e venezuelanos. Essa situação da Venezuela, eu acompanhei mais de perto, porque eu estava na presidência da OAB de São Paulo. O presidente da OAB de Roraima, que era um grande, um querido amigo, pediu o nosso apoio. O ministro da Justiça à época era o ministro Alexandre Moraes, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal. Como o ministro era paulista, tinha sido secretário de Segurança Pública, nós fizemos a interlocução com ele, recebendo as autoridades de Roraima, né, até para eliminação de recursos. Nós temos uma política nacional migratória, porque uma coisa é a porta de entra por Roraima. Roraima não tem o número de população de Roraima é baixo, né? Eu adoro Roraima. Roraima é um estado que particularmente eu gosto muito, mas não tem infraestrutura para receber um contingente daquele tamanho. E aí ficava focado na Roraima a entrada. Entrando por Roraima, esse pessoal, havia uma política nacional de imigração, levando esse pessoal, estou com soluço, perdoe mais uma vez, esse pessoal era transferido para outros locais do Brasil? Como funcionava aí? Bom, primeiro, como um todo, o Brasil não tem uma política de imigração. Deveria ter, não só para esse caso específico da Venezuela. Sim. É estratégica uma política de imigração. Tem algumas pessoas que acreditam que os refugiados, principalmente os refugiados, vêm ao Brasil, tomam oportunidades nossas, sobrecarregam os nossos serviços. Então não é assim que funciona, né? Eles fazem parte, o volume que a gente recebe não é desafiador, mesmo com visto humanitário que já passa o número de refugiados que nós temos. Mas o Brasil deveria ter... Me perdoe. Pelos números, eu acho que tem mais gente brasileira fora do país. Mas não tenha dúvida. Do que de pessoas
de outros países vindo para cá. Não tem 5 milhões e 200 mil refugiados aqui. Isso é, sim. Esse detalhe. Sem dúvida, não tem. Mas é interessante que a gente deveria ter uma política de imigração em geral. Muitos países têm. O Canadá é um que é mencionado com frequência. Eles organizam eventos no Brasil para captar profissionais que eles entendam que são necessários para o Canadá, que é um país muito grande e pouco populoso. É uma política de desenvolvimento. E os estrangeiros, assim como os deslocados internos no Brasil, eles trouxeram muito desenvolvimento a várias regiões. Vou citar um exemplo aqui. Quando acabou a União Soviética, o Brasil desenvolveu um projeto para mandar uma missão da USP a Moscou trazer cientistas russos para trabalharem aqui na USP. Esses cientistas fundaram um dos principais institutos de física da América Latina. Trouxeram lá grandes cientistas. Então, estrangeiros que nos interessavam para desenvolvimento. Aliás, na Constituição do Brasil, na Constituição do Brasil, é prevista a possibilidade de contratação de professores estrangeiros para atuar nas nossas universidades, exatamente por conta desse tipo de situação, né? Exato. É uma exceção, né? Eu acho que é a única na Constituição, não lembro de outro segmento, porque a inteligência é o maior patrimônio que existe no mundo, é aquele patrimônio que ainda é objeto da maior concorrência, né? Nós tivemos muitos cientistas brasileiros que saíram do Brasil por conta de baixa remuneração no Brasil. Eu até vou contar uma situação pessoal. A própria USP, de 2018 a 2019, por conta do teto remuneratório, que os professores, como servidores públicos, eles têm o mesmo teto remuneratório que os demais servidores públicos no Estado, e aí um professor com extrema titulação recebia algo em torno de 15 mil reais líquido. Nós estávamos perdendo muitos cientistas brasileiros. Estavam indo para o exterior por conta da baixa remuneração. E eu tive a oportunidade de discutir esse assunto no Supremo Tribunal Federal, destacando isso. A importância de mantermos, nós formamos os nossos professores, os nossos pesquisadores, os nossos cientistas, nós investimos dinheiro na formação deles, e na hora que eles começam a dar resultados, né, nas suas pesquisas para o patrimônio brasileiro, eles são obrigados a sair do Brasil por baixa remuneração. E aí eu consegui, foi única até hoje, no Supremo Tribunal Federal, uma liminar equiparando o salário, provento dos professores das universidades estaduais com os proventos das universidades federais, o que representou uma elevação do teto e, com isso, uma diminuição desse fluxo. Dessa evasão, né? Dessa evasão dos cientistas. Eu desconheço, insisto, nenhum outro caso, pelo menos na minha de memória, em que a Constituição explicitamente permita contratação de profissionais estrangeiros para atuar no Brasil, a não ser o caso dos cientistas. Exatamente. Então, aí a gente teria condições de desenvolver certos tipos de conhecimento, ou certas regiões do Brasil, onde se quer aumentar a ocupação, ou você quer trazer profissionais de algum país. E nós somos um país onde a gente tem uma produção tão diversificada por conta do conhecimento que muitos estrangeiros trouxeram para cá, né? Então é importante que o Brasil deveria ter uma política de desenvolvimento por uma política de imigração direcionada, incentivando profissionais de certas áreas a virem para cá. Então a gente não tem essa política específica. Agora, em relação à Venezuela, nós temos, então, desde esses últimos governos, até interessante que são governos muito diferentes uns dos outros, mas o Brasil manteve uma mesma linha. Então a gente tem um projeto que chama Projeto Acolhida, para recebimento dos venezuelanos na fronteira, e dentro desse Projeto Acolhida há a redistribuição no território nacional. Então, mas nesse projeto há uma política pública para essa questão dos venezuelanos, mas não uma política imigratória de Estado para qualquer tipo de nacionalidade. Tá claro. E aí, o São Paulo deve receber uma parte... A maior parte. Importante dos refugiados. Vamos mudar um pouquinho para o cenário, infelizmente, que nós estamos vivendo, da Ucrânia. Os números são assustadores, né? O maior fluxo migratório desde a Segunda Guerra
mundial, né? Notadamente para a Polônia. O impacto direto na população polonesa, os números, me corrija, por favor, a Polônia já tinha 1 milhão de refugiados antes da guerra. Aumentou já em mais 1,5 milhão, quer dizer, 2,5 milhões, que representa mais ou menos 10% da população da Polônia, no fluxo migratório da Ucrânia para lá. Mas o número total de poloneses refugiados à época da guerra é um número muito maior em relação aos países da Europa, né? Exatamente. Essa guerra da Rússia e Ucrânia trouxe um caos em relação à população civil. Então você tem 2 fenômenos, o do deslocado interno, né, que você tem aí provavelmente 10 milhões de ucranianos já tiveram que fugir dos conflitos de alguma forma dentro do próprio território da Ucrânia. Ou seja, uma cidade que está sendo bombardeada, por exemplo. Exato. A população vai buscar abrigo numa cidade que está preservada da guerra. Exatamente, mais protegido, ou vai para a zona rural, né, que geralmente são alvos menos importantes às tropas russas, né? Há uma tendência agora nessa segunda fase da guerra russa muito clara de ocupação dos grandes centros. Essa é a nova etapa. Primeiro foi destruição dos principais alvos militares logo no início. E agora essa segunda etapa, ocupar as principais cidades. E aí você tem mais de 4 milhões, já chegamos a isso, de ucranianos que foram nos últimos 30 dias fugindo da guerra para os países vizinhos, principalmente para a Polônia, mas tem na Moldávia, na Hungria, na Eslováquia, em vários outros países próximos, você tem aí um grande contingente de refugiados. Até na própria Rússia, porque o ucraniano, alguns deles, até me perguntaram isso porque achavam estranho, né? Como que eles vão se refugiar na própria Rússia? O problema é que eles não estão fugindo de uma perseguição por eles serem ucranianos. Eles estão fugindo do conflito por serem objeto de ataque colateral. Né? Eles não são o alvo, obviamente, o conflito entre forças militares. Mas fugindo para a Rússia, eles também acabam se protegendo. E é uma pena, mesmo que a gente esteja nessa situação, porque aqueles povos todos daquela região têm uma origem comum. Então, culturalmente, há uma proximidade russa e ucraniana, por exemplo. Tanto é que não é da gente estranhar que alguns ucranianos acabem fugindo para o próprio território russo. Kiev, inclusive, chegou a ser capital da Rússia, né? Foi. Em outro tipo de formato. A Kiev é uma cidade de 7 mil anos de história. E eu tive uma oportunidade interessante, porque eu dou aula, eu sou professor de uma universidade polonesa há 17 anos, que a gente tem um intercâmbio da FMU com a Polônia muito intenso, até curioso aí nessa época. E durante essas aulas que eu dou uma vez por ano lá, eu já lecionei para russos e ucranianos, são 14 nacionalidades, eles também. Então é um povo que se entende, e para a gente que não é nem de um povo nem de outro, eles acabam sendo povos parecidos. Tanto em raciocínio, são muito estudiosos, são muito próximos. Então é uma pena que esse conflito possa colaborar para afastar aquela região. Eu estava na presidência da OAB de São Paulo quando eu recebi uma delegação de ucranianos, liderada pelo embaixador, e da qual faziam parte o ministro da Justiça, simpaticíssimo, a ministra adjunta de Justiça, todos muito simpáticos, e assim, a gente se sente muito pelo que está acontecendo. E a política europeia em relação a esse fluxo de pessoas que estão vindo da Ucrânia, em termos de comunidade europeia, existe alguma política de recebimento, de distribuição de país? Mais uma vez o soluço, eu vou soluçar e me seguro. Em especial, agora, pela situação pontual dele, a Grã-Bretanha, o Reino Unido, a Grã-Bretanha, em relação aos refugiados, uma vez que se separou da comunidade europeia. Né? São 27 estados atualmente na União Europeia, 27 países. A primeira etapa, eles entenderam que era tentar conter essas pessoas nos países vizinhos. Por quê? A guerra acabando, a ideia é que essas pessoas retornem. Né? Inclusive, não há motivo para não retornarem com o final da guerra, já que foi esse o objeto da fuga. Porque o refúgio, conforme eu falei, é diferente da imigração, porque você não tem o caráter voluntário, você tem algo que força essas pessoas a fugirem para proteger a própria vida, inclusive. Né? Você tem uma proteção aos próprios direitos humanos, proteção à vida, tudo isso é que tem que ser preservado. Então, a partir do momento que o conflito acabe, então tem que começar a se organizar o retorno das pessoas, até pelo próprio bem delas.
delas, né? Porque a ideia é de que elas querem voltar a viver na Ucrânia, manter sua rotina e reconstruir o país. Então esse é o fluxo. Se a guerra se prolongar, que é o que nenhum de nós deseja, a União Europeia já está se organizando para alocar recursos, porque a União Europeia tem orçamento próprio, alocar recursos para redistribuir não somente pelos Estados europeus, como procurar parceiros. Apesar da Grã-Bretanha ter saído do bloco, há um alinhamento entre eles para que a Grã-Bretanha também receba. E eu acredito que também seria importante o Brasil, já que agora concedeu o visto humanitário, colaborar nesse sentido, se isso se prolongar, para que essas pessoas, ou parte delas, também venha para o nosso território. Mas nesse momento, algum auxílio financeiro da União Europeia para esse país? Sim, há um suporte para a Polônia, há um suporte para a Hungria, há um suporte para a Eslováquia. E alguns outros estados que não são da União Europeia, que é o caso da Moldávia, né, que é um país ali próximo, que também está recebendo, porque as pessoas quando fogem muitas vezes para o mais perto, para onde é possível, onde elas vão se sentir protegidas. Há uma preferência, porque se fugir para a Polônia, além da fronteira ser grande e você não ter grandes obstáculos naturais, porque se você pegar a geografia da região, há um favorecimento de acesso. Além de tudo, a Polônia está na OTAN, ou seja, ela não vai ser alvo da Rússia. A Moldávia pode ser, porque é um país que não faz parte desses blocos. Então essas pessoas se deslocam e alguns desses já pedem auxílio também à União Europeia. E não é incomum a União Europeia auxiliar estados que não fazem parte dela. Por exemplo, a União Europeia ela confere no seu orçamento todo ano 3 bilhões de euros para a Turquia, para que a Turquia mantenha lá, em boas condições, refugiados sírios. Porque a Europa sabe que, caso não faça essa contenção, ela vai receber também um fluxo. Então, estados fora do bloco provavelmente também vão ser auxiliados pela União Europeia. Infelizmente, nesse momento em que se apresenta muitas vezes esse sentido de fraternidade, né? Recebemos povos que estão numa situação de conflito e, portanto, de absoluta segurança. Surgem questões como a questão racial, né? Houve denúncias no recebimento dos ucranianos de uma seleção entre, por exemplo, negros e não negros, né? Negros e brancos. Isso evidencia um outro lado, né? Um drama humanitário, né? Que se faz presente na sociedade, né? E uma outra questão que foi colocada nesse período foi das pessoas com deficiência dentro da Ucrânia. Sim. Que têm dificuldade de locomoção e que por isso foram deixadas para trás, né? Então, muitos ucranianos com deficiência, especialmente aqueles que têm dificuldade de locomoção, foram simplesmente esquecidos e deixados à sua própria sorte dentro do país, né? Sem dúvida, é um dos horrores dessa guerra, mas explicando um pouco essa questão de diferenciação, num primeiro momento, a gente entendia um pouco a diferenciação, não por questões raciais, mas porque as autoridades dos estados vizinhos da Ucrânia, quando começaram a receber os refugiados, com ordem das suas autoridades para acolher esses ucranianos para permitir a entrada, acabavam na fronteira selecionando quem era ucraniano e quem não era. Mas logo num segundo momento, 3 ou 4 dias depois que começou a guerra, houve uma orientação que todos os estrangeiros que viessem pela fronteira ucraniana fossem recebidos, ou seja, melhorou o cenário. Mas acho que o cenário ele é especialmente nefasto quando a gente fala que trata-se diferente quando é de uma nacionalidade e quando é da outra na hora de receber. E nisso o Brasil tem que ser elogiado, porque a nossa legislação não faz diferença. Qualquer pessoa que peça refúgio no Brasil, que venha de qualquer país, que tenha qualquer nacionalidade, desde que prove uma perseguição indevida. O que é uma perseguição indevida? Ele vive num estado, ele tem uma religião, ele é perseguido porque é daquela religião. Ele é asilado, ele é perseguido por opção política. Ou seja, ele não cometeu nenhum crime, ele não fez nada de errado. As opções que ele tem para a vida dele causam perseguição. O Brasil autoriza, reconhece como refugiado qualquer um deles. A gente não faz distinção. Então, isso é uma grande qualidade, não só da legislação brasileira, mas acho que da cultura brasileira.
Porque acho que nossas autoridades seguem isso. E eu não estou falando de governo, porque o CONAR é um órgão que existe há muitos anos e atravessou muitos governos, né? Então a gente não faz a diferenciação. Com relação às pessoas com deficiência, houve e há uma crítica, por quê? No caso da Ucrânia, as pessoas que tiveram locomoção fugiram, como a gente mencionou, para os estados mais próximos, né? Quando podiam, para optar por aquela que sentiam-se melhor recebidos. Mas não houve uma política humanitária, nem pelo governo da Ucrânia e nem propriamente pelo da Rússia, em respeitar essa situação. Então nós tivemos um atraso nos corredores humanitários, que é um acordo entre Rússia e Ucrânia, ou seja, não dá para dizer que não tem. Eles assinaram um acordo 3 dias depois, na terceira reunião depois da guerra, dizendo o seguinte: a gente vai criar corredores humanitários para que todos os civis fujam, porque guerra, gente, é entre militares. Civil é vítima no conflito, ele não faz parte do conflito. Ele tem que ser protegido ou tem que se permitir com que se refugie em algum lugar. E esses corredores humanitários permitem que se levem alimentos, que se levem remédios para a população ucraniana que continua no país, tem que ser abastecida, e com que fujam os refugiados. Mas, infelizmente, com relação a quem tinha alguma limitação física, não foi criada alguma política para isso e, com certeza, tem que ser obrigatória. Lembrando a todos que o MCast é transmitido nas nossas redes sociais. No Instagram, o senhor Lúcio, vou esperar. No Instagram, Marcos da Costa, _SP. E no YouTube, o canal Marcos da Costa Oficial. Dá um cliquezinho, passe a fazer parte dessa comunidade. E eu queria também a sua rede social para fazer divulgação. Eu tenho Instagram, LinkedIn, Facebook. Quem quiser entrar em contato comigo, Manuel com U, Manuel Furriela. Fiquem à vontade para manter contato, para a gente trocar ideias. Manuel, deixa eu te perguntar. Quais são qual tipo de proteção o refugiado ou imigrante? E se houver alguma distinção em termos de benefício protetivo para o refugiado também, no território nacional? O que o governo, e acredito que o governo federal, não sei se os governos estaduais e municipais também têm alguma política nesse sentido, o que é dado, o que é assegurado em termos de medida protetiva a esses povos que vêm ao Brasil na condição de imigrantes ou também de refugiados? Bom, a gente tem, em relação aos imigrantes, como eu falei, infelizmente não tem uma política de Estado para que a gente busque pessoas para ajudarem o Brasil a se desenvolver em certos setores. Seria aí uma oportunidade. Dei o exemplo do Canadá, a Austrália. Perfeito. Também faz isso, né? Então a gente não tem. Mas a partir do momento que esse estrangeiro consiga ser regular no Brasil, ele pode viver em todo o território nacional, usar os nossos serviços públicos. Não há algum tipo de suporte como em outras épocas. A gente teve já época no Brasil, no começo do século XX, principalmente, que nós necessitamos de mão de obra para a cafeicultura no estado de São Paulo, haveria a Casa do Imigrante. Então eles eram acolhidos, redirecionados, havia um problema de alfabetização em português, havia um problema de alimentação e suporte para essas pessoas. Infelizmente, programas para imigrantes nós não temos mais. Com relação aos refugiados e aqueles que têm, né, o visto humanitário, que é uma categoria relativamente nova que a gente tem no Brasil, onde não há necessidade de analisar se a pessoa é perseguida ou não, que é o caso do refúgio. O caso do visto humanitário, a autoridade brasileira pode conceder, né, como concedeu aos haitianos no terremoto, aos venezuelanos e agora os ucranianos se compadecendo dessa situação que aquela população civil sofre. Então, tanto numa situação quanto na outra, há uma possibilidade de regularização documental, né? Então você tem essa possibilidade. Há a possibilidade de permanência no território nacional enquanto persistir o que fez com que houvesse o pedido de refúgio. Então, enquanto persistir a guerra, enquanto persistirem os motivos da fuga, né? No caso dos sírios, a guerra civil continua, foi esquecida, mas continua. Os sírios continuam em grande volume, tendo que fugir do próprio país, então não são
somente os ucranianos, você tem uma regularização documental própria da legislação brasileira. E tem uma possibilidade que não é comum a todos os países, que é reintegração familiar. Então vem alguém aqui ao Brasil e consegue ser reconhecido como refugiado. Ele pode trazer os seus familiares. Eles não precisam, todos eles, fazer essa solicitação, porque é um entendimento que tem que se envolver o bem-estar dele, que parte do bem-estar dele é protegê-lo da perseguição no nosso território e também trazer os familiares. Não gera um problema social a falta... da falta dessa política de apoio? Você mencionou a casa do imigrante. Permitir a ele conhecer a língua, né? Exato. Provavelmente se distribuía essa pessoa por regiões próximas, onde tivesse emprego, provavelmente havia oferta de emprego e tal. Quando você permite que as pessoas venham ao Brasil e não dá suporte, você está estimulando as pessoas que não têm num país que já tem o índice de desemprego muito alto, né? Uma economia fragilizada, né? O ingresso das pessoas sem suporte acaba ampliando o risco das pessoas por não terem outra opção de vida, porque não arruma emprego. Com essa língua, uma pressão sobreviver, de acabar sujeitando ou a uma condição análoga à escrava. Sim. Ou mesmo o assédio da criminalidade, né? Sim, não, e nós já tivemos casos, né, de abuso no mercado de trabalho. Então, aproveitando-se de uma situação de fragilidade, tanto de imigrante ilegal, a gente tem o caso dos bolivianos, que é clássico aqui em São Paulo, quanto de refugiados. Então, essas políticas públicas, elas não são muito eficientes. A cidade de São Paulo, ela acolhe refugiados nas suas instalações, nos mesmos albergues que, né, recebe os indigentes. Você tem no governo do estado de São Paulo, então na prefeitura e no governo você tem algumas ações específicas, mas quem oferece os principais serviços para os refugiados são as entidades de terceiro setor. Fala agora. A Missão Paz, que é aquela igreja aqui na Baixada do Glicério, ela recebe milhares de refugiados, alimenta, oferece uma moradia temporária, ajuda no mercado de trabalho, né, oferece um apoio para uma regularização documental. Você tem a Caritas Arquidiocesana e tem uma organização ligada à ONU que chama Acnur, que tem escritório em Brasília e São Paulo, mas é basicamente o terceiro setor, as entidades de sociedade civil, as principais oferecerem suporte a essas pessoas. Aquelas comunidades. Nós temos comunidades de imigrantes que hoje já estão no Brasil, a segunda, a terceira geração, né? Que tem acessibilidade em relação, quer ajudar essas pessoas que vêm ao Brasil também numa busca oportunidade, como fizeram seus antecessores, como seus pais, seus avós. O caminho para esse auxílio é através dessas entidades, né? É sim, mas você levantou um ponto super interessante, Marcos. Como o Brasil é heterogêneo, ainda bem, né? Eu acho que é uma riqueza. É uma riqueza cultural imensa, né, para o Brasil ter tanta diversidade de nacionalidades ou dos seus descendentes aqui. Então você teve a produção, né, de produtos agrícolas que avançou muito, de hortaliças por conta dos japoneses, né, em várias atividades econômicas, os estrangeiros nos favoreceram muito. É importante que a sociedade saiba disso. Até no mundo jurídico, né? Até no mundo jurídico. Nós tivemos grandes nomes que saíram da Segunda Guerra. Exato. Só para pegar uma base, Tullio Ascarelli, que reformulou todo o sistema comercial, né? A base legislativa comercial, né? Com isso alavancou a criação e desenvolvimento do Brasil. Exato, porque você traz conhecimentos variados para o país. Mas é interessante que eles são solidários aos seus conterrâneos. Então, nós temos recebido também muitos sírios no Brasil fugindo da guerra civil. A comunidade, não só a síria, que é numerosa no Brasil, como também a libanesa, eles ajudam no recebimento. Então, além do terceiro setor, as próprias comunidades. E é interessante que, nesse caso da Ucrânia, uma grande comunidade de descendentes de ucranianos que vive no Paraná logo ofereceu, né, na sua pequena cidade, a receber
ucranianos. A própria comunidade se responsabilizou em empregá-los, alimentá-los e oferecer uma moradia temporária até que eles se integrem à sociedade. Então a sociedade brasileira também apoia esses grupos de refugiados ou imigrantes que têm que vir ao Brasil pelas suas próprias colônias que são espalhadas aí por todo o território nacional. Colônias nós temos, me corrija, o maior número de espanhóis fora da Espanha, o maior número de japoneses fora do Japão, libaneses, o maior número de libaneses fora do Líbano, o maior número de italianos fora da Itália, o maior número de portugueses. E a terceira ou quarta maior número de ucranianos, maior colônia, não é a maior, mas a terceira ou quarta maior do mundo no Brasil, no Paraná. Mesmo com a distância que nós temos, que não é pouca, né? Exato. Interessante isso. O que está faltando em termos de política brasileira, não só a questão imigratória, né? De buscar talentos profissionais, cientistas, pesquisadores, talvez certas modalidades, por exemplo, de engenharia, que nós não conseguimos desenvolver no Brasil. É só questão financeira, uma política de incentivo financeiro para trazer, ou precisa de mais? É uma política, definição, por exemplo, do local onde vai ficar, contratação de pesquisadores, por exemplo, a Constituição permite que as universidades façam, né? Uhum. Qual que é a política nacional deveria conter que itens? Também é remuneratória? Que tipo de... A remuneratória é importante, obviamente, mas muitas vezes, né, eu vou muito para o exterior, por conta da minha atividade em direito internacional, morei 2 vezes nos Estados Unidos como advogado, o que eu percebia lá era mais um desconhecimento sobre o país, sobre oportunidades do Brasil, do que às vezes a questão remuneratória. Até porque como nós somos um país ainda que tem muito a se fazer, em termos de infraestrutura, né? Porque você pega Estados Unidos, Canadá, Europa, Japão, você tem uma infraestrutura já consolidada. Então as oportunidades também são menores, né? Aqui tem muita coisa a se fazer. Então eu vejo que as embaixadas brasileiras, o nosso serviço consular, poderiam ter algum tipo de cadastro de profissionais e oportunidades para oferecer para esses estrangeiros virem para cá. Questão remuneratória, óbvio, que é uma das principais. O bom profissional, ele busca no mundo todo onde ele pode ter esse tipo de reconhecimento. Lógico, importante. É importante, importantíssimo. Mas não é só isso. Então, por exemplo, a gente pode trazer profissionais para o Brasil para desenvolverem alguns setores que aquele profissional já não tem oportunidades boas no seu próprio país, mesmo que seja um país desenvolvido, um estado desenvolvido. Então pode vir ao Brasil desenvolver, por exemplo, métodos de irrigação. A gente está cheio de engenheiros israelenses trabalhando no Nordeste e eles transformaram certas regiões em verdadeiros jardins. Você tem produção até de uva no Nordeste que a gente nem imaginava que numa região árida seria possível. Então, eu acho que divulgação de oportunidades de trabalho no Brasil, no exterior, através de um cadastro único, de uma política mesmo de identificação profissional, traria profissionais para cá, mesmo que não seja só com questão remuneratória. Como você mencionou do Canadá, que faz aqui no Brasil. Faz aqui, vem aqui recrutar no nosso país, e até também para a gente perceber como a gente tem talentos. Né? Então, o Brasil é um país com muitos problemas, mas se a gente não identificar a quantidade e qualidade de talentos, a gente não vai entender o próprio país. Né? Nós somos um país com muitas qualidades. Então, a gente vê esses refugiados que vêm para cá, às vezes eles reclamam um pouco de algum suporte de serviço público adicional, mas raramente eles reclamam do povo. Eles se sentem muito mais integrados numa sociedade diversa, como é a nossa, do que às vezes em outras que são mais homogêneas. Então o Brasil tem muitas qualidades que não são somente ligadas aí a aspecto financeiro. Do seu curso, ligado ao seu desenvolvimento acadêmico, ligado à imigração, a relações internacionais, como é que está hoje a procura desse curso aqui no Brasil? Eu fui por muitos anos coordenador do curso de Relações Internacionais. Eu tenho aí a honra de ter trabalhado num que a gente transformou no maior aqui de São Paulo, com o maior número de alunos, muito bem classificado aí por várias
entidades de verificação de qualidade acadêmica, de qualidade de formação. Mas eu sou colega de todos os coordenadores ou ex-coordenadores dos outros cursos de São Paulo. E é interessante que nessa área de relações internacionais tem muito coleguismo. Então, é um ótimo momento de desenvolvimento, né? Você tem um desenvolvimento na área de direito internacional, que foi o que me levou às relações internacionais, já que a minha formação é jurídica, mas na área de relações internacionais também. Então, as oportunidades em empresas, as oportunidades em terceiro setor e no governo são muitas. Então, nós temos muitos egressos, ex-alunos, não só nosso da FMU, como de outras instituições, muito bem colocados no mercado. Então, por conta da reitoria e agora da vice-presidência, eu me afastei um pouco de ser só da área de relações internacionais. Então, agora estão todos os cursos da instituição conosco. Mas essa ainda é uma área que eu identifico com muitas oportunidades, então a gente encoraja quem está buscando uma oportunidade de estudo, jovens, né? Jovens, a área de direito internacional, para quem faz direito, e de relações internacionais, são áreas importantes no momento, são áreas de ampliação de oportunidades, então a gente encoraja a conhecerem um pouco mais esses cursos. Fica a dica do professor Manuel Furriela. Lembre que nossas redes sociais, no Instagram, Marcos da Costa, _SP, no YouTube, Marcos da Costa Oficial, e as redes sociais do professor Manuel Furriela. Manuel Furriela você vai encontrar LinkedIn, Facebook, Instagram. É isso? É isso mesmo. Querido amigo, professor, uma honra tê-lo aqui conosco, aqui conversando sobre esse tema tão importante, tão momentâneo, que é a questão da imigração, dos refugiados, por conta da situação da Ucrânia. Esses são temas permanentes, né? Infelizmente, nós vivemos num mundo onde o fluxo de pessoas, por falta de oportunidade, como nós temos no próprio Brasil, mais de 5 milhões de brasileiros vivendo no exterior, e também de outros países que vêm ao Brasil, circulam pelo mundo, fugindo, lamentavelmente, da fome, é muito intenso. E a nossa Constituição é uma Constituição cidadã, e ela prevê o acolhimento aos refugiados como um dos seus princípios, um dos princípios do Estado Democrático de Direito. Professor, muito obrigado. Espero que nós possamos ter essa conversa em outras oportunidades. Eu que agradeço o convite. Queria aproveitar e parabenizar pela toda a sua atuação em favor dos direitos humanos, em favor de toda a comunidade estrangeira que vive no Brasil, também aí dos deficientes físicos. Então, tem toda uma comunidade, fora outros interesses, né? O direito da mulher também, eu tive a oportunidade de acompanhar, em nome da FMU como reitor à época, convites que eram feitos. Então, a atuação em favor da sociedade, em favor do direito de todos, foi uma atuação muito representativa da sua gestão. Muito obrigado. Obrigado a todos e até o próximo MCast. Um abraço, gente. Até mais.